Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigre, analista CNPI. Hoje é um sábado, dia 19 de agosto de 2017, e vamos falar hoje sobre macroeconomia, como todos os sábados. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está muito atual, porque nessa semana o governo revisou a meta para cima do déficit primário, quer dizer que o Brasil vai gastar mais ainda do que ele arrecada, e como isso pode impactar a bolsa, tá? Vamos dar uma olhada primeiro nas revisões das metas de déficit primário e, para começar bem do início, vamos explicar o que é déficit primário. O governo ele arrecada um X com impostos e ele tem um Y que ele paga que ele gasta com pagamentos, tá? De todas as formas. E existe um outro Z, vamos dizer assim, que é o pagamento dos juros da dívida pública. Normalmente, numa economia saudável, o país arrecada menos do que o total de gastos, então sobra uma parte para que se pague juros da dívida pública. Isso seria o superávit primário. Só que o Brasil ele arrecada menos do que inclusive os gastos que ele tem. Então, além dele emitir dívida para pagar parte dos gastos, ele ainda emite dívida para pagar todos os juros da dívida pública. Isso é o déficit primário no Brasil. A meta anterior seria 139 bilhões de reais de déficit, isso mesmo. O Brasil iria arrecadar 139 bilhões a menos do que os gastos, excluindo os juros. Em 2018, 129 bilhões, em 2019, 65 bilhões, só para 2020 ter um superávit primário de 10 bilhões. Essa meta não vai conseguir ser atingida e vai ser pior ainda. Vão ser 159 bilhões de reais em 2017, 139 em 2018. Não, desculpa, 159 em 2017 e 2018, 139 em 2019 e 65 em 2020. Só estão esperando agora superávit primário para 2021. E aí a gente acaba entrando em um problema grande, porque as empresas da Bolsa de Valores estão inseridas no Brasil e, bem ou mal, elas pegam respingos dessa questão ou pegam uma avalanche dessa questão. E a gente vai analisar isso no vídeo de hoje. O motivo que foi alegado: receitas frustradas e menor crescimento da economia. Então, uma das formas de se conseguir aumentar a arrecadação seria na base de elevação dos tributos. E a gente já falou sobre isso semana passada, e na Agência Brasil apareceu que o governo espera obter 14 bilhões e meio com aumentos de tributo em 2018. Para 2017 não estão previstos novos aumentos, e nessa questão aqui a gente tem aí de principal 6 bilhões de serem taxados em fundos, em torno de 3 ou 4 bilhões que esperam arrecadar de aumento do desconto de servidores de 11% para 14% de previdência, o fim daquela... Vamos por aqui que é mais fácil. O fim da desoneração da folha de pagamento e a questão do reintegra aqui. Então, esses 14 bilhões e meio eles esperam para o ano que vem de aumento de tributos. Quer dizer, eles vão manter o déficit público para 2018 e ainda vai ter elevação de tributo. Quer dizer, o gasto vai aumentar mais do que a arrecadação. O que fala a agência de riscos Fitch? Fala que a mudança em si da meta fiscal não é uma boa notícia, mas o Brasil já está com perspectiva negativa devido a essa dificuldade de consolidação fiscal. Ele fala que a eventual aprovação da reforma da Previdência pode ter influência numa decisão sobre mudar a perspectiva da nota brasileira. E fala que apenas a aprovação da reforma sozinha não é suficiente para resolver questões estruturais de longo prazo. A agência avalia que a trajetória da dívida não indica reversão nos próximos 5 anos. Então, quer dizer, é importante a reforma da Previdência, mas não somente ela sozinha. E agora a gente vai analisar essa questão do orçamento e da dívida.
Então vamos lá. Tirado tudo do orçamentofederal.gov.br. Essas foram as bases usadas no orçamento desse ano. A gente vê que o crescimento do PIB esperado era 1,6 e deve entregar aí 0,3 ou 0. O pessoal está falando 0,38 aí, eu acho que vai ser alguma coisa em torno de 0,20 ou 0,25, tá? Alguma coisa abaixo disso. Mas a inflação ela está menor, a taxa de juros esperada está menor e a taxa de câmbio está menor também. Então, o crescimento piorou, mas as outras métricas ajudaram, que deve diminuir os juros que o Brasil vai pagar. Então, vamos ver as receitas e despesas primárias. O que é receita e despesa primária? É exatamente aquela que são calculadas para calcular o déficit primário ou o superávit primário. São as receitas reais arrecadadas pela Receita Federal do Brasil. Tá? Hoje a gente tem aqui de contribuições à Previdência Social 381 bilhões. Na verdade, isso aqui era a expectativa do governo quando fez o orçamento. As demais receitas primárias, 1 bilhão e 28 milhões, são os outros impostos. Isso é só de arrecadação federal que a gente está falando, não está em estados nem municípios. E a gente tem aqui a despesa primária. O que eu quero deixar claro aqui é essa questão aqui das discricionárias. As discricionárias são as únicas que não são obrigatórias. Pessoal em cargos é obrigatório, o governo não pode deixar de pagar, ou ele pode até atrasar, mas ele uma hora vai ter que pagar. Benefícios da Previdência Social é a mesma coisa. Transferências para os estados e municípios também, outras obrigatórias também. O que ele pode mexer são nas discricionárias, que hoje elas já são apenas aí uns 15%, não, 16%. Tá? E o que acontece? O gasto público tem subido a entre 8% e 12% aí nos últimos 5 anos. Se isso continuar dessa forma e a receita continuar crescendo aí 4, alguma coisa, como a gente vai ver mais para frente, em 2022 não vai ter mais despesa discricionária. Quer dizer, o Brasil vai ser só despesa obrigatória. Tá? Se não acontecesse nada, se apenas continuasse do jeito que está. E aí o que acontece? Como é que a gente consegue resolver essa diferença aqui, emitindo dívida? Então a gente tem a parte do orçamento que são as receitas e despesas financeiras. A diferença aqui tem que ser igual à diferença aqui, só que é o contrário. Se tiver mais arrecadação primária do que despesa, a gente pode reduzir aqui nas dívidas. Caso contrário, ocorre o oposto. A gente tem aqui uma parte de rolagem da dívida, 946 bilhões, isso aí vamos esquecer para o vídeo de hoje. Isso aí é dívida que é emitida nova para pagar a dívida antiga. E as demais tem 1 bilhão e 43 milhões de reais de dívidas que vão ser emitidas novas para pagar juros e para pagar amortização de dívida, para pagar esse déficit primário e para pagar essas demais aqui que a gente também não vai falar sobre elas hoje. Aí o que a gente tem? 339 bilhões de juros, 436 bilhões de amortização de dívida, que é o que pode reduzir a dívida, é você reduzir essa amortização aqui, e você tem 139 bilhões de déficit primário, que agora vai virar 159. Então a gente tem aí uma previsão de aumento da dívida em torno de uns 600 a 700 bilhões de reais nesse ano, e que agora deve aumentar ainda mais. Vamos ver como é que está a dívida pública federal em poder do público nos últimos 12 anos. A gente vê que aqui, quando o Brasil gerava superávit, ela subia muito pouco. Ela gerava superávit primário, né? Então uma parte dos juros eram pagos com a própria arrecadação e uma parte dos juros era pago com a emissão de novas dívidas. Aí depois a gente teve uma piora desse cenário. E agora a gente teve uma ruptura com esse cenário, porque a gente, em vez de gerar superávit primário, a gente gera déficit primário. Isso é o que acontece com a nossa dívida quando o Brasil não consegue nem arrecadar o que ele gasta. Ele emite dívida para fazer gastos correntes.
Então, de 2006 a 2010, a gente teve um crescimento anual aí de 6% da dívida pública. É um crescimento tranquilo da dívida pública, porque se o PIB crescer aí 3, 4% e o PIB já é descontado a inflação for 4%, você tem um valor que sobra. Esse 8,85%, ele não era saudável, mas ainda era tolerável. Esse 15,20% é um assinte. Tá? Então, 15,20% ao ano, eu fiz aqui uma previsão. Se a dívida continuar crescendo esses 15,20% ao ano, e lembrando que apenas a dívida pública federal, essa que a gente está falando, a dívida bruta total do país é mais do que isso. Em 2025, essa dívida já passaria o PIB se o PIB crescer 2%. Se o PIB continuar como está hoje em dia estável, com IPCA de 4%, ela passa em 2022, passaria aqui inclusive, tá? Ou até aqui em 2023. Então a gente tem aí um problema sério. Essa dívida tem que reduzir, não é reduzir, ela pode continuar crescendo como ela crescia, mas ela tem que crescer menos do que o PIB. Tá? E o PIB crescendo 2% por causa dos altos impostos que o Brasil paga, como a gente viu no vídeo da semana passada, essa dívida teria que crescer menos ainda do que isso. Vamos ver a parte da arrecadação? De 2013 para cá, isso aqui só o primeiro semestre que já acabou, a gente vê que a arrecadação subiu de 544 bilhões em nominais, né, em valores nominais, para 648 bilhões em um semestre. Isso parece muito, mas é um aumento de apenas 4,47% ao ano. Então a gente já falou de gastos de 8 a 12% ao ano, a gente fala de arrecadação crescendo 4,47% ao ano, e isso gera aquele aumento da dívida estratosférico de 15% ao ano. Se o segundo semestre aumentar 5% ao ano, já imaginando alguma recuperação da economia, ele fecharia com 706 bilhões de reais, o total, somando 648 com 706, ficaria em 1.354 bilhões, que é 50 bilhões a menos do que aquele orçado lá atrás no vídeo. Tá? Esse 1.409, ele é 50 bilhões a menos. Por que isso? Porque o PIB não subiu 1,6%. E aí você fala assim, poxa, mas vai subir 0,3, essa diferença de 1,3 dá essa diferença? Dá. 1,3 de uma base de 6,3 trilhões, que é o PIB hoje corrente do Brasil, a gente está falando de 74 bilhões de reais. O resto dos 74 bilhões, a gente tira 30 e pouco por cento de arrecadação, a gente está falando aí de alguma coisa em torno de 26, 27 bilhões de arrecadação por falta de crescimento. O resto são arrecadações que não vieram porque foi aquela questão do dinheiro de fora vindo para o Brasil, a segunda parte que esperavam 14 bilhões e só entrou 1 bilhão, e algumas outras questões aí que não foram aprovadas no Congresso ou até aumentos de gasto acima do que esperava. Quais são as formas de cenário disso reverter? Tá? E por que eu falo que é importante reverter? Na hora que o PIB do Brasil e a dívida chegar a ter essa perspectiva, eu não falo nem que a hora que sai aqui, na hora que a gente começa a ver um PIB 70% dívida, 80% dívida, 85% dívida, a bolsa despenca, porque os estrangeiros que podem investir em 20, 30 países diferentes, eles não vão esperar para ver o que vai acontecer no Brasil, eles vão sair da bolsa. Tá? Então, saindo dinheiro, a bolsa cai e o dólar sobe. Tá? E como a gente pode reverter isso? Reforma da Previdência e outras reformas estruturais também, como a FIT disse, não sou eu que estou falando, é a FIT. Como pode reverter esse cenário? Que seria o ideal para a Bolsa ir crescer, para o Brasil pagar menores juros reais e para isso tudo acontecer. Aumentar a arrecadação. Aumentar a arrecadação, normalmente a gente pensa só em impostos. Essa é uma das formas, via impostos. A outra forma seria via crescimento do PIB. Só que o que acontece? Normalmente a gente precisa para curto prazo.
E no curto prazo, a forma mais rápida é aumentando imposto. Só que aumenta imposto, a economia ela cresce menos no futuro. Então imagina você jogar banco imobiliário e em vez de você, quando passa aquela casinha, você não recebe 200. Você fica passando e não recebe 200. O jogo vai ficar muito mais devagar. Imagina que toda rodada você recebe 200, mas você tem que pagar 200 de imposto. Então a economia fica muito menor. Tá? A economia cresce menos no futuro, porque tem uma parte do dinheiro que é tirado da economia para o governo. É tirado da economia, o governo não é eficiente. E a outra forma seria via crescimento do PIB, que é um aumento de arrecadação mais saudável para o futuro, mas que não resolve esse problema de curto prazo do Brasil. Por isso que o Brasil vai precisar aí aumentar 14 bilhões de impostos no ano que vem. A outra forma seria reduzir gastos. E a gente viu que só existe 15% de redução de gastos possíveis que não são obrigatórios. E ano que vem vai ser menos ainda. O que acontece aí? Precisa reduzir gastos que são obrigatórios. E para reduzir gastos que são obrigatórios precisa de novas leis. Ou reforma da Previdência, ou reforma aí de questão de pessoal mesmo, que são as duas principais, ou alguma reforma que transfira menos dinheiro para os estados e municípios que também estão falidos. Então, quer dizer, também não deve acontecer nessa questão. Então, a gente tem que focar aí nessas duas coisas. E a outra questão seria a economia crescer, que seria o via crescimento do PIB. Né? Se a economia cresce, a arrecadação fica maior aí. A questão é, o superávit primário do Brasil, ou pelo menos a convergência para esse superávit é para ontem no Brasil. E a gente já viu que até 2018 não vai acontecer. Isso pode danificar esse cenário de alta aí da Bolsa. Por enquanto ainda não é relevante, mas pode se tornar. Então é uma coisa que a gente tem que deixar lá. Era um cenário que talvez fosse 5% e agora já é 10%. Por isso eu recomendei aí proteção, recomendei exposição um pouco maior em ativos aí em dólar, em ouro, ou que deixe dinheiro parado na renda fixa para que possa pegar aí eventuais oportunidades. Tá? Eu queria agradecer aí a todos, muito obrigado. Tenham um bom final de semana. Não esqueçam de dar uma olhada lá no curso de opções. Entra em dicadehoje7.com/cursos. Veja o vídeo do Hangout que eu fiz de opções. Já ensina o básico sobre isso. E quem gostar aí, vale a pena se inscrever. Tem o WhatsApp, tem o grupo de Facebook para tirar as dúvidas, etc. Não é uma coisa tão simples assim, mas vale a pena a gente ter esse conhecimento. Queria aí agradecer a todos, muito obrigado. De novo, bom final de semana. Tenham bons investimentos na segunda. Tchau, tchau. Abraços.